garçom comunista tentou humilhar Bolsonaro enquanto ele jantava em um restaurante, o que o presidente respondeu irá te emocionar. O restaurante estava repleto de murmúrios e talheres tilintando, criando uma sinfonia caótica, mas familiar. Era um típico ponto de encontro no coração da cidade, onde trabalhadores e famílias buscavam uma pausa rápida em meio à correria do dia. Quando a porta de madeira se abriu com um rangido leve, poucos se deram ao trabalho de olhar, mas a presença de Jair Bolsonaro imediatamente transformou o ambiente. Alguns se endireitaram nas cadeiras, outros sussurraram entre si. Um grupo próximo à janela interrompeu a conversa, enquanto um casal mais ao fundo olhou rapidamente em sua direção. Bolsonaro caminhou até uma mesa no canto, cumprimentando os clientes com acenos cordiais e apertos de mão breves, carregados de uma simplicidade quase desarmante. Sentando-se à mesa, pediu o cardápio ao garçom que estava próximo, um jovem magro e de expressão séria, que o reconheceu de imediato. Enquanto Bolsonaro olhava o menu com tranquilidade, o garçom deu meia volta e desapareceu pela cozinha, murmurando algo para seus colegas de trabalho. O clima no restaurante ficou eletrizado, uma mistura de curiosidade, admiração e, para alguns, tensão. Sem saber que a calmaria inicial estava prestes a mudar, Bolsonaro pediu um prato simples e continuou a observar o ambiente, aproveitando o momento de tranquilidade. Entretanto, entre os olhares atentos e as reações contidas, algo estava prestes a acontecer. Hoje vai ser diferente, pensou o garçom, enquanto ajustava o avental e se preparava para voltar ao salão com o prato pedido. O jovem garçom reapareceu no salão, equilibrando com precisão a bandeja de madeira onde repousava o pedido de Bolsonaro. Sua expressão agora estava marcada por algo mais do que simples profissionalismo. Seus olhos faiscavam com uma mistura de convicção e desafio, como se estivesse prestes a realizar algo há muito planejado. Ele sabia que muitos no restaurante compartilhavam suas visões políticas, enquanto outros, talvez mais conservadores, estavam apenas ali para comer em paz. Ainda assim, não conseguiu conter o desejo de transformar aquele momento em um palco para suas ideias. Ao se aproximar da mesa de Bolsonaro, o garçom respirou fundo, ensaiando mentalmente suas palavras. Ele colocou o prato à mesa com um movimento firme, mas o barulho do prato ao encostar no tampo atraiu olhares. Uma leve tensão pairava no ar, enquanto Bolsonaro levantava o olhar, agradecendo com um sorriso educado. "Bom apetite", disse o garçom, com uma ênfase cortante que sugeria ironia. Sem esperar uma resposta, continuou. "Não é todo dia que recebemos alguém com tanta influência aqui. Imagino que deve ser bom estar em um restaurante simples, longe das dificuldades que muita gente enfrenta por causa de decisões políticas, não é?" A fala, embora dita com tom de falsa cordialidade, foi como um estupim para silenciar parte das conversas ao redor. Alguns clientes começaram a cochichar, enquanto outros observavam, ansiosos para ver onde aquilo iria dar. Bolsonaro, com um semblante calmo, ergueu o guardanapo, limpou as mãos e respondeu: "Pois é, rapaz. É importante estar onde o povo está, não acha?" O garçom aproveitou a deixa para continuar. "Pode ser. Mas talvez fosse ainda mais importante fazer algo por eles, em vez de apenas aparecer nos lugares. Quantas pessoas aqui hoje conseguem pagar tudo o que precisam, com tudo subindo de preço?" A sala parecia prender a respiração. Alguns dos clientes mais próximos começaram a recuar discretamente, enquanto outros pareciam instigados pela coragem do garçom. Bolsonaro permaneceu calado por alguns segundos, medindo cada palavra antes de responder, enquanto o jovem permanecia ali, como se esperasse uma reação explosiva. Porém, ao contrário do que muitos esperavam, Bolsonaro não levantou a voz, nem se exaltou. Apenas sorriu levemente, levantou os olhos para o garçom e respondeu: "Parece que você tem muito a dizer. Por que não aproveita e senta aqui para conversar um pouco?" O convite pegou o garçom de surpresa, gerando um murmúrio ainda maior no restaurante. Era o começo de um duelo inesperado. O garçom hesitou por um instante diante do convite inesperado de Bolsonaro. Sentar à mesa? Conversar? Aquilo não estava nos seus planos. Ele queria fazer uma declaração pública, constranger, não dialogar. Respirando fundo, decidiu manter o controle da situação. "Eu estou aqui para trabalhar, senhor.
não para sentar e debater. Mas já que o senhor mencionou, ele fez uma pausa teatral, colocando a bandeja de lado e cruzando os braços. Talvez fosse mais útil ouvir o que as pessoas têm a dizer. Porque, sinceramente, muita gente sofre pelas suas decisões. Bolsonaro permaneceu calmo, observando atentamente enquanto o garçom ganhava confiança. O senhor já olhou para as pessoas aqui? Continuou o jovem, gesticulando em direção aos outros clientes. Quantas delas estão se perguntando como vão pagar o aluguel esse mês? Quantas conseguem colocar carne na mesa? A verdade, senhor Bolsonaro, é que muita gente que defende o senhor não sabe o que é viver de verdade com tão pouco. Os cochichos se intensificaram entre os clientes. Alguns olhavam para Bolsonaro, esperando que ele reagisse. Outros encaravam o garçom com olhares que variavam entre aprovação e reprovação. Interessante você dizer isso, rapaz, Bolsonaro respondeu, com a voz firme, mas sem perder a serenidade. Mas me diga, o que você acha que eu deveria fazer, então? O garçom abriu um sorriso irônico, inclinando-se ligeiramente para a frente. Talvez começar admitindo que muita coisa está errada. Que as pessoas não deveriam depender de sorte ou milagres para sobreviver. Bolsonaro encostou-se à cadeira, entrelaçando os dedos sobre a mesa. E você acredita que o problema começou comigo? Ou será que a culpa é de algo maior, algo que vem de muitos anos antes de mim? A culpa é do sistema, respondeu o garçom, quase automaticamente, mas com convicção. Um sistema que o senhor representa. Certo. E o que você, pessoalmente, tem feito para mudar esse sistema? Bolsonaro rebateu. O silêncio caiu sobre o ambiente como uma pedra lançada em um lago calmo. O garçom, pego desprevenido pela pergunta, piscou rapidamente, tentando formular uma resposta. Eu faço minha parte. Falo sobre isso. Tento abrir os olhos das pessoas. Falar é um bom começo, garoto, respondeu Bolsonaro, inclinando-se para a frente. Mas, às vezes, é preciso mais do que palavras. Talvez seja preciso ouvir, agir e, quem sabe, começar pelo básico, ajudar quem está ao seu lado. A provocação parecia direcionada a algo mais profundo, e o garçom ficou visivelmente desconcertado. Alguns clientes começaram a aplaudir, timidamente, enquanto o ambiente permanecia em suspense, como se esperasse o próximo movimento de ambos. Rapaz, você trouxe questões importantes à mesa, começou ele, sua voz ressoando de forma tranquila, mas firme o suficiente para alcançar até os cantos mais distantes do salão. O sistema, como você disse, é falho. E é verdade, as coisas não estão fáceis para ninguém. Mas sabe o que me preocupa? Essa ideia de que tudo é culpa de alguém, de um rosto ou de um nome. O garçom, que parecia pronto para mais um ataque, hesitou. A atitude serena de Bolsonaro desmontava qualquer discurso inflamado que ele pudesse ter preparado. A culpa é sua, senhor, insistiu o garçom, embora com menos convicção do que antes. Como líder, o senhor deveria ser responsável. Bolsonaro acenou lentamente com a cabeça, como quem aceita a crítica sem contestar imediatamente. Concordo, a responsabilidade de liderar é pesada. Mas liderança não é sobre fazer mágica ou prometer resolver tudo de uma vez. É sobre guiar. Mostrar o caminho. E, às vezes, ouvir críticas construtivas. Ele sorriu levemente. Mesmo que elas venham na forma de pratos e talheres sendo servidos. A leveza em sua voz arrancou risadas discretas de alguns clientes. O garçom, no entanto, mantinha-se firme, embora algo em sua postura denunciasse que ele estava sendo tocado pelas palavras. E sabe o que mais? Bolsonaro continuou, inclinando-se para a frente. Eu escuto cada crítica, porque sei que cada pessoa tem sua história, suas lutas. E, se estamos todos aqui, vivendo sob esse sistema, talvez a solução esteja em nos ouvirmos mais e em fazermos um pouco mais pelo outro, cada um dentro das suas possibilidades. Os olhares ao redor começaram a mudar. Havia algo no tom calmo, quase paternal, de Bolsonaro que fazia as pessoas reconsiderarem suas opiniões. O garçom parecia perdido entre a raiva e a surpresa. E você, garoto?
Bolsonaro perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. Já olhou para o lado e perguntou a quem está próximo como pode ajudar? Porque, no fim das contas, liderar é isso, fazer a sua parte, mesmo quando ninguém está olhando. O garçom abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O peso da pergunta, aliado à atitude inesperada de Bolsonaro, criou uma atmosfera de introspecção. Começou ele, a voz falhando. Ele tentou recompor-se, mas não havia como negar a emoção que brotava, incontrolável. Eu só sinto que estamos tão perdidos, sabe? Tantas promessas, tanta gente sofrendo. Bolsonaro inclinou-se levemente para a frente, os olhos fixos no jovem, mas com uma expressão de genuína empatia. Eu entendo, rapaz. É difícil enxergar a saída quando tudo ao redor parece desmoronar. Mas acredite, cada pequena ação que fazemos importa. Não espere um sistema perfeito para agir. Faça a diferença na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho. O garçom abaixou o olhar, apertando a bandeja contra o peito como se precisasse de um apoio físico para lidar com o turbilhão emocional que sentia. As palavras do homem à sua frente eram desconcertantes, desarmando o escudo de raiva que ele havia carregado por tanto tempo. Os clientes, que observavam em silêncio, começaram a trocar olhares significativos. Alguns sorriam discretamente, enquanto outros murmuravam entre si, admirados com a mudança visível na postura do garçom. Eu acho que nunca tinha pensado assim, admitiu o jovem, finalmente levantando o olhar. Havia um brilho diferente em seus olhos agora, algo entre arrependimento e esperança. Sempre culpei os outros. Mas nunca parei para pensar no que eu poderia fazer. Bolsonaro sorriu, um sorriso tranquilo e reconfortante. Ele deu um leve tapinha no ombro do garçom, como quem encoraja alguém a seguir em frente. Nunca é tarde para começar, garoto. O importante é dar o primeiro passo. O garçom balançou a cabeça lentamente, visivelmente tocado pela mensagem. Pela primeira vez, ele sentiu que não era apenas parte de uma engrenagem quebrada, mas alguém que podia fazer a diferença. Bolsonaro levantou-se, colocando uma nota generosa sobre a mesa. Ele olhou para o garçom uma última vez antes de sair, deixando uma frase que ressoaria por muito tempo. Seja a mudança que você espera, rapaz. E lembre-se, é nas pequenas coisas que grandes transformações começam. O restaurante ficou em silêncio por um breve momento após Bolsonaro sair da mesa. Era como se todos estivessem digerindo não apenas a comida, mas também a cena marcante que acabaram de testemunhar. Então, de forma espontânea, um cliente começou a bater palmas. Logo, o gesto se espalhou, e uma salva de palmas ecoou pelo salão. O garçom, parado ao lado da mesa, apertava a bandeja com força, a cabeça baixa. Aplaudir não era uma opção para ele. O calor da humilhação subia em suas bochechas, e ele sentia o peso dos olhares de todos ao redor. Bolsonaro virou-se na porta do restaurante, erguendo as mãos em um gesto descontraído, como quem diz que tudo estava bem. Com um sorriso largo, ele falou com um tom animado, cortando o silêncio com sua voz firme. Pessoal, já que a conversa foi tão boa aqui, que tal continuar na feira? Tem uma barraca de pastel que é uma beleza. É minha conta. A reação foi imediata. Alguns riram, outros trocaram olhares surpresos, mas a energia leve e convidativa de Bolsonaro era irresistível. Um cliente mais velho levantou-se, batendo nas costas do amigo ao lado. Vamos lá, vai ser bom continuar essa conversa comendo um pastel. Enquanto a maioria começava a se levantar, comentando animadamente sobre o convite, o garçom permanecia imóvel. Seus olhos seguiam Bolsonaro, que apertava a mão de algumas pessoas na saída e trocava palavras rápidas e calorosas. O gerente do restaurante aproximou-se do garçom, tocando levemente em seu ombro. Vá atender as outras mesas. Eles vão para a feira, e você tem trabalho a fazer. O jovem assentiu lentamente, mas por dentro, o desconforto borbulhava. Ele sentia-se pequeno, como se suas ações tivessem se voltado contra ele de forma avassaladora. Cada risada alegre e cada palavra de elogio a Bolsonaro parecia um lembrete doloroso do contraste entre as atitudes que ambos haviam demonstrado. Na feira próxima, Bolsonaro foi recebido com entusiasmo.
Ele escolheu uma barraca modesta, onde cumprimentou o dono com familiaridade e pediu pastéis para todos. Enquanto as pessoas comiam, o clima era leve, repleto de risadas e conversas casuais. No restaurante, o garçom limpava as mesas, ouvindo ao longe o som de música e agitação vinda da feira. Ele não sabia explicar, mas algo naqueles minutos o incomodava mais do que qualquer crítica. Era como se o convite para comer pastel fosse mais do que uma brincadeira, era um símbolo do que ele não entendia sobre humanidade e empatia. Com um suspiro frustrado, ele continuou seu trabalho, tentando ignorar a sensação incômoda que se recusava a ir embora.